Boa tarde, meus amores. Vamos chegando para o almoço comigo de hoje. Boa tarde, Natália. Boa tarde, meus amores. Vamos chegando. Boa tarde, Solange. Natália, nossa seguidora manauara. Manaus presente, Rio de Janeiro presente, Gabi entrando. Vamos que vamos, gente. Vamos almoçar comigo. Aproveitando que o pessoal tá entrando pra dar uns recadinhos que daqui a pouco, na próxima semana, eu vou divulgar uma aula ao vivo que a gente vai ter. Vai ser uma aula muito especial, onde eu vou dar o passo a passo para sua aprovação em um concurso público. A gente vai falar desde quando você resolve fazer o concurso público, a como você organiza a sua vida, se planeja, organiza seus estudos até a hora da prova. Então vai ser uma aula muito legal, que a gente vai dar o passo a passo para sua aprovação. Fiquem atentas, porque a nossa aula vai ser no dia 14 de setembro. Vai ter um aulão ao vivo com a rota da sua aprovação, tá? O passo a passo para você ser aprovado no concurso. Então, anota aí na agenda, dia 14 de setembro, a gente vai ter um aulão. Thaís entrando, Estela, bem-vinda. Boa tarde. Então, anotem aí na agenda, aproveitando que o pessoal tá entrando, porque a live fica gravada, para deixar... Então, tudo certinho, tudo gravado, de que no dia 14 de setembro a gente vai ter uma aula falando sobre o passo a passo para aprovação. A gente vai falar desde quando a gente resolve que vai ser concurseiro, vai fazer um concurso público, até a gente ser concursada e finalmente ver o nosso nome lá na lista de aprovado, que é a melhor sensação do mundo. E hoje eu selecionei como tema do almoço comigo como manter a disciplina, manter um foco para estudar. Eu vejo que muitas de vocês falam que mesmo depois que organizam a rotina, que organizam a vida, ainda tem dificuldade de manter a disciplina, manter a constância para estudar. Então, como o pessoal geralmente fala que é uma das dificuldades é manter o foco, manter a disciplina, o tema de hoje vai ser como manter a disciplina para os concursos. Vamos lá, gente. Eu costumo falar com vocês que ser concurseiro tem que ser processo e não destino. E eu sempre bato nessa tecla e converso com vocês que ser concurseiro é processo. Se você colocar na sua cabeça que você é concurseiro, é porque você quer ficar fazendo concurso eternamente. E o objetivo de ninguém é ficar fazendo concurso para sempre. O objetivo é que você dedique um tempo da sua vida à sua preparação, seja aprovada, né? E deixe de ser concurseira até você resolver fazer um outro concurso, enfim, por um cargo maior. Mas não que o seu destino seja ser concurseiro. Ser concurseiro não é cargo, gente. Então, ser concurseiro tem que ser o seu processo, tá? Então, a gente tem um processo que a gente vai falar. Eu estou concurseira. A gente não vai falar mais que a gente é concurseiro. A gente está. Eu estou no processo de ser concurseira, de ser aprovada. Tá? Então, do momento que você entende que isso é um processo que tem começo, meio e fim, fica mais fácil de você direcionar a sua vida para isso, porque você está direcionando a sua vida para um processo, não é algo que vai ficar para sempre na sua vida. É um processo,
É um momento da sua vida que você vai direcionar a sua energia, direcionar o seu foco para isso, e que no final a sua aprovação sai e você vai usufruir do seu esforço, tá? E aí a gente conversou sobre o 80-20 essa semana. E o que essa teoria diz? Gente, eu não preciso estudar 24 horas por dia. Eu estudar 10 horas seguidas por dia não significa aprovação lá no final, tá? O que vai significar aprovação lá no final vai ser, a constância, o seu grau de comprometimento com o seu processo. Então, pode ser que o seu direcionamento seja simplesmente de 2 horas por dia. É o que você tem. Mas são 2 horas que você estuda com... 2 horas que você estuda focada, são 2 horas que você não falha, ou seja, de domingo a domingo você tem 2 horas e as 2 horas você estuda. Não é estudar 2 horas, hoje, segunda, consegui, na terça já não deu, na quarta eu estudei meia hora, na quinta, eu tô cansada, na sexta, hoje é sexta, deixa pra começar segunda de novo. Então, muita coisa é melhor que você consiga ter 2 horas de estudo com comprometimento do que você ter um longo período e falar, agora, hoje eu vou estudar 10 horas. Estudar 10 horas não vai servir pra nada, porque seu cérebro só vai conseguir absorver a sua primeira 1h30, 2 horas. Então, o restante das horas, suas 8 horas ali, praticamente, geralmente foi perdidas, tá? Então, é melhor que você estude 2 horas por dia, ou 1h30, com comprometimento, com direcionamento, do que você colocar longas horas em um dia e não ter constância. Então, a palavra-chave para gente manter a disciplina, manter o foco, evitar essa distração, é a constância. Gente, para ter constância, precisa ter compromisso. E para ter compromisso, isso precisa virar uma das tarefas obrigatórias do meu dia. Assim como eu me obrigo a todo dia ter que levantar e ir trabalhar, estudar vai ter que virar isso. Tem que virar um compromisso. E do momento que isso vira processo para você, ou seja, você não é concurseira, você está concurseira. E por que você está concurseira? Porque você quer ser aprovada. Porque você quer ter uma vida melhor, porque você quer estabilidade. Então, qual é o preço que eu vou pagar para alcançar a estabilidade, para alcançar a minha independência, para alcançar um salário melhor? Vai ser um processo. Então, o preço que eu vou pagar vai ser um processo. E esse processo diz o quê? Esse processo diz que eu preciso estudar 1h30 todo dia, que eu preciso estudar 2 horas todo dia. Não sei qual é o acordo que você vai fazer com você mesma, mas precisa haver esse acordo, precisa haver esse comprometimento. O que não dá é pra gente querer plantar banana e colher manga. Então, se eu não tô plantando esse comprometimento, essa rotina, como é que eu vou querer colher minha aprovação lá na frente? É o que o princípio do 80-20 diz. Eu preciso direcionar o meu esforço, direcionar a minha atenção pro processo. Se eu não focar no processo, a posse não vem. E eu costumo colocar nas postagens para você, e isso tem que virar até um mantra, e vira um mantra pros meus mentorados. Posse não vem. Então, foco no processo, que a posse chega. Beleza, gente? Então, vamos lá. Focada no processo, com comprometimento, hora para estudar, fica mais fácil. Faça o compromisso. Assim como você acorda todo dia, não sei a hora que vocês acordam para ir trabalhar, se todo dia tem que acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar, e é um compromisso, você acorda, você não falta. Por quê? Porque você quer o seu salário no final do mês, você depende disso. É a mesma coisa com relação ao seu concurso. Você não quer a posse lá, quando sair a lista de aprovados? Você não quer a sua classificação? Se você quer a classificação, você precisa desse compromisso com o seu processo. E qual vai ser o compromisso do seu processo? Vai ser estudar 1h30, 2 horas? Beleza. Então esse é o preço que eu vou pagar para minha aprovação. Não dá eu achar que eu vou seguir minha vida, vou estudar um dia 10 horas e esperar que a posse caia e falar, meu Deus, estudei 10 horas um dia e fui aprovada, gente.
não vai acontecer, tá? Bora lá. Então, comprometimento, horário fixo para estudar. Muita gente fala, meu Deus, eu não tenho tempo. Primeira coisa, tem que rever. Se todo mundo tem 24 horas, onde que a gente tá colocando essas 24 horas? Tudo que você tá deixando o seu tempo é prioridade? Então, se faça essa pergunta. Onde eu estou depositando o meu tempo? Pense em tempo como se fosse o seu tesouro. A partir de agora, tempo é tesouro para você. Eu tenho 24 horas. Vocês falam, ai meu Deus, mas eu não tenho tempo. Tá, se eu tenho 24 horas, eu tenho tesouro. Onde eu estou depositando esse tesouro? Eu deposito uma parte aqui com meu filho. Eu deposito aqui conversando com uma pessoa que não gosto. Eu deposito aqui fazendo uma tarefa que não é minha obrigação. A gente tem que começar a pensar, gente. Onde que você tá colocando o seu ativo mais precioso, que é tempo, tá? Tempo vale muito. Tempo é um recurso muito limitado. Então, a gente tem que começar a pensar onde que você tá depositando esse tempo. Então, horário fixo para estudar diz que você tá dando uma parte do seu tesouro. Olha o pagamento que você tá fazendo. Você tá dando uma parte do seu tesouro mais precioso para a sua aprovação. Não existe a gente querer a posse sem querer o esforço, sem querer o comprometimento, sem querer o processo. O processo para você chegar na sua posse é o seu processo de preparação. Então, vamos lá. Horário fixo para estudar, comprometimento, e aí para me comprometer eu vou dar uma parte do meu tesouro mais precioso, que é o meu tempo, para esse processo. É como se eu estivesse fazendo lá um depósito na minha caixinha da aprovação. Eu vou depositar todo dia 2 horas nessa minha caixinha, tá bom? Então vamos além disso. Gente, além disso, uma outra dica muito importante é a gente buscar formas mais ativas da gente estudar. Porque se a gente achar que vai focar nosso processo estudando, só grifando, tô lendo e grifando, e isso tá entrando na minha cabeça. Não tá. Tá tedioso pro seu cérebro. O seu cérebro vai pra praia, o seu cérebro vai pra qualquer outro lugar que esteja mais interessante, vai ficar pensando na novela que você tá perdendo. Por quê? É um processo que tá tedioso, que tá chato. Então vamos tentar tornar esse processo mais dinâmico para conseguir manter essa disciplina. E a outra dica que eu deixo para vocês é a lista de desejos. O que é a lista de desejo? É tudo que eu vou poder fazer quando a minha posse chegar. Então, porque o que acontece? A preparação, o processo de preparação para concurso, que às vezes eu fico, meu Deus, eu tô estudando 2 horas, será que eu vou ter realmente essa recompensa? O seu cérebro precisa entender que essa recompensa existe. E como é que eu vou fazer o meu cérebro entender que a recompensa existe? Lista de desejos. Vou lá, pego um papel, escrevo a lista de desejos. É o quê? Tudo que eu vou fazer quando a minha posse chegar. Quando a minha posse chegar, eu vou poder viajar para tal lugar. Quando a minha posse chegar, eu vou poder me mudar. Quando a minha posse chegar, eu não vou depender mais disso. Eu vou poder fazer isso sozinha, eu vou comprar um carro, enfim. Coloque a sua lista de desejos, o que vai acontecer quando a sua posse chegar. Beleza? Então, quando a posse chegar, coloque lá, quando a minha posse chegar, eu compro o meu carro. Quando a minha posse chegar, eu não vou precisar mais passar por algo que eu passo. Quando a minha posse chegar, eu vou viajar para a Europa. Enfim, pense em qual é a sua lista de desejos. Uma lista de desejos que seja factível, ou seja, que você vai conseguir executar quando a sua posse chegar. Beleza? Então, quando a posse chegar, eu vou executar minha lista de desejos. E aí, a lista de desejos, ela precisa ficar, que é o seu norte, que é para onde você vai, ela precisa ficar em lugares que você o tempo todo olhe. Eu preciso doutrinar o meu cérebro para ele entender que o pagamento para chegar naquele lugar que eu quero é o processo de estudar. E isso vai me dando mais disciplina, porque vai fazendo eu pensar, gente, eu preciso estudar, porque, meu Deus, tá chegando a hora e a minha viagem vai chegar depois da posse. Eu preciso estudar, porque eu vou ter mais tempo com meu filho depois da posse. Eu preciso estudar, porque, meu Deus, eu vou poder pedir demissão finalmente desse emprego que eu detesto. Senão a gente vira uma fábrica de só reclamar.
Uma fábrica que só fica reclamando, fala, eu não tenho tempo, eu não sou valorizada, o meu chefe não me valoriza, nesse emprego eu não tenho direito a nada, o meu salário não é compatível. Gente, vamos agir. E aí, como é que eu vou agir? Oi, Silvana, bem-vinda. Como é que a gente vai agir? Lista de desejos. Olha pra sua lista de desejos. Vou ficar olhando e vou pensar. Toda vez que eu quiser desistir, olha pra minha lista de desejos. Se eu desistir, peraí, esse carro não chega tão rápido. Se eu desistir, a minha casa não chega tão rápido. Então eu vou pensar, e essa lista de desejos, tira foto da lista, coloca ela como plano de fundo do teu celular, coloca essa lista de desejos como a tela do seu computador, porque toda vez que você pensar em fechar o seu arquivo de PDF que você estiver estudando, toda vez que você pensar em fechar a videoaula, você vai ver justamente a lista de desejos que você está deixando ir embora. E é assim que a gente vai trabalhar. O processo de estudar não é fácil, gente. É igual a academia. Ninguém gosta de ir pra academia e sentir dor pra malhar. Mas qual é a recompensa que você quer? Eu quero perder peso. Eu quero ter um corpo mais definido. Eu quero ter mais saúde. É o preço. Então, o preço que eu preciso pagar é gastar o meu tempo ali. É a mesma coisa com o processo de preparação. Não é gostoso estudar. Não é um processo prazeroso. Às vezes é chato, é tedioso. Eu tô vendo uma disciplina que eu nem gosto. Mas é o quê? É o preço que eu vou ter que pagar para chegar lá na reta final. E é assim que a gente vai ganhando disciplina, com essas estratégias. Horário fixo para estudar. Na primeira semana vai ser um saco, gente. Vai ser muito difícil a primeira semana. Muito difícil. Mas passou a primeira semana, você estudando no mesmo horário, tendo aquela rotina. Passou a segunda semana, olhando para sua lista e fazendo o que você combinou com você mesmo, no seu processo. Na terceira semana já entrou na veia, gente. Você já vai sentir falta e já vai saber que tal hora é a hora de você parar para estudar. Silvana aqui falando que a Silvana se culpa muito de não ter tempo para suas filhas, que passa o dia todo estudando porque tem 3 filhas, tem que parar para cuidar delas e passa o tempo todo estudando. Silva Melo, desculpa, eu não vi o seu nome direitinho, depois você me fala aqui. Então, o que dá pra fazer? Separa um tempo especial. A gente se culpa muito com relação a deixar... meu Deus, eu vou deixar o meu filho porque eu priorizei algo. Você pensa, primeira coisa, se livrar dessa culpa. Você tá priorizando... É Silvia Mello. Beleza, Silvia? Então, você tá priorizando dar qualidade de vida à sua filha. Você não tá deixando a sua filha para estudar, você tá priorizando ter qualidade de vida para suas filhas. Você tá priorizando poder fornecer uma educação melhor para elas lá no futuro. Olha, troca essa questão de eu tô deixando minha filha para estudar e pensa que você está priorizando o futuro delas, você está priorizando uma qualidade de vida maior para elas. A questão do horário fixo é importante, mas pensa em um horário fixo também para elas. Que isso melhora também um pouco a sensação de culpa. Que é, por exemplo, eu não sei se elas estudam ou se elas ficam o tempo todo com você. Mas pensa, o dia todo eu vou estudando, né? Eu vou encaixando na minha rotina estudar. Mas todo dia eu vou parar de 6 às 7, enfim, de 5 às 6 da tarde, e esse tempo é delas. Eu vou brincar com elas, eu vou sentar no chão, eu vou rolar, esse momento vai ser delas. Como você tem 2 filhas, eu recomendo que você tenha um momento especial com cada uma, tá? Porque esse processo de entrega, ele é muito importante. Mas às vezes a gente fica se cobrando, mas às vezes 1 hora para uma criança com você focada, tirando o celular, tirando tela, ficando só você e a criança, já é muito importante para ela. E já faz uma diferença incrível. Às vezes a gente fica se culpando de todas as atividades que a gente tem ao longo do dia. Mas esse processo de você ter às vezes esse momento, separar um momento, é muito importante. Ela colocou que é de 4 anos estuda e ela começa quando ela vai pra escola. Legal que aí você só fica com a de 1 ano, pelo que eu entendi. Então, pelo que eu tô vendo aqui, você deve estudar quando a sua filha dorme ou quando ela se distrai, é de 1 ano, enquanto ela tá na escola.
Não é isso? Enquanto a outra tá estudando. Então eu acho que um dos momentos especiais, que seria com a sua filha de 1 ano, tiraria 1 hora mais ou menos, meia hora, pra brincar só com a sua filha de 1 ano. E depois, quando a outra chegar da escola, separar 1 hora pra ficar só com ela. Pra aliviar essa sensação de culpa. Você não tá tirando tempo da sua filha, você tá dando tempo pra ela. Você tá dando qualidade de vida pra ela. Você tá dando uma mãe menos estressada lá na frente. Você está dando seu ativo mais especial, ou seja, você está dando seu tempo para sua preparação, porque você está dando qualidade de vida para sua filha. Coloca lá na lista de desejo: quero dar qualidade de vida para sua filha, para minha filha. Quero dar mais tempo, quero ter mais tempo para minha filha. Porque um servidor público, ele tem uma jornada de trabalho muito menor do que a gente tem na iniciativa privada, geralmente. Então você pensa que você está dando tempo para sua filha, você está dando qualidade de vida para sua filha, você está dando opção de você poder olhar e pensar: nossa, essa escola é melhor, eu acho que cabe aqui no meu orçamento e ela vai para uma escola melhor. Você está priorizando. Não pense que você está tirando a prioridade dos seus filhos. Não, você está priorizando uma vida melhor para você, uma realização pessoal para você, que vai impactar em ter filhos mais felizes também. Não se culpe, separe um momento especial para cada uma e segue a sua preparação. Tá super certa, Silvia. Eu não mudaria, não. Esse é o foco. Outubro tá ali. Outubro tá ali. Separa o seu momento especial, uma para cada uma, e continua mantendo foco. Mais alguma dúvida, gente? Vai colocando aqui que eu tô atenta aqui na caixinha, tá? No... Talvez seja isso mesmo, Silva. Faltando só um momento especial. Às vezes meia hora rolando no chão com a criança, gente. Sobra gargalhada o tempo todo. Já é o momento de ter gargalhada, risada, de ter conexão suficiente, encher o potinho de afeto, né? Criança precisa desse potinho de afeto cheio, mas a gente não precisa de um dia inteiro fazendo isso, tá? Vai dar certo. Confia no seu processo. A posse vai chegar. Michele, bem-vinda. Karina. Dúvidas? Uma outra coisa que eu ia falar com vocês é: o processo de preparação, ele é muito solitário. Porque às vezes parece que você é a louca que tá estudando, feito uma louca, e que as pessoas ficam: gente, pra que tá estudando pra tanto? Ah, esse negócio de concurso é balela. Ah, sempre entra alguém na frente. Ah, isso é tudo comprado. Gente, se cerquem de pessoas com o mesmo objetivo. A página, por exemplo, aproveitem uma mãe concurseira. Vocês seguem uma página que tem seguidoras que estão focadas no mesmo processo que vocês. Aproveitem para trocar ideias com pessoas que estão no mesmo processo. Porque o que você vai ouvir estando com pessoas no mesmo processo? Vai ser: ah, eu fui aprovada, nossa, passei. Olha como isso já vai te motivando. Poxa, se ela foi, eu também vou conseguir. Eu vou ouvir: ah, eu tô estudando dessa forma e tá dando certo. Epa, será que se eu mudar aqui minha forma pode dar certo também? Gente, olha como você está cercada de pessoas focadas no processo ou que já sejam concursadas. Te ajuda no seu processo. Uma das questões que eu falo do 80-20 é: se cerquem de poucas pessoas, mas de poucas pessoas que ajudem e contribuam na sua vida, para os seus processos, para os seus sonhos. E se afastem de quem tá falando: ai, concurso não serve pra nada. Ai, tá gastando tempo à toa. Gente, o que isso vai acrescentar na sua vida? O que isso acrescenta no seu processo? Eu tô aqui, sou a prova viva de que concurso dá certo. Se você estudar, focar no seu processo, a sua posse vem lá na frente, tá? Como faz revisão? Silvia, na verdade, seu processo de revisão começa no seu processo lá de estudo. Toda vez que você vê a primeira vez um conteúdo, você tem que pensar em como você vai revisar esse conteúdo lá na frente. E cada conteúdo tem uma forma de ser revisado. Conteúdos mais objetivos, que seja tipo: papum, eu preciso decorar aquilo, por exemplo, é a lei seca, preciso decorar aquilo, não tem jeito. Flashcard resolve. Que é pequenos cartõezinhos que você vai
transcrever aquele conteúdo, aquela frase que você precisa gravar, focar, não tem jeito. Mas tem que ser bem objetivo. Para conteúdos mais densos, que tenha todo um processo, que seja relacionados, você precisa pensar em mapa mental, por exemplo, ou em um esquema. Por quê? Porque toda vez que você bater o olho naquele mapa mental, ele vai conseguir te ajudar a lembrar de todo aquele processo que você estudou. Por isso que o seu processo de revisão, por isso que eu falo que é muito importante a gente estudar com estratégia, porque te ajuda até a revisar mais fácil os conteúdos. Porque se eu peguei, na primeira vez que eu vi o conteúdo, eu olhei e vi que é um conteúdo objetivo e resolvi fazer flashcard, depois eu vou voltar, quando eu for voltar a estudar daqui um dia depois, né, tem que olhar, e depois 15 dias depois, eu vou ver o flashcard. Não, se eu vi que é um conteúdo que tem várias coisas correlacionadas e que eu preciso entender essa correlação entre as coisas, eu preciso, às vezes, do mapa mental ou de um esquema resumido, enfim. Eu vou precisar entender qual vai ser o tipo de anotação que eu vou fazer que vai servir para minha revisão, tá? Quando eu preciso decorar, entender, né, aprender a diferença entre uma coisa e outra, às vezes um quadro comparativo, né? Montar um quadro comparativo entre uma coisa e outra vai te ajudar. Você tem que escolher qual é o tipo de anotação que você vai fazer durante a primeira vez que você está estudando conteúdo, para depois você só simplesmente bater e olhar a sua anotação e fazer revisão. E fazer muita questão em cima disso. O termômetro para te dizer se seu aprendizado está eficaz é a questão. Se você está errando questão, seu aprendizado não foi consolidado, você tem que retornar no seu processo, tá? Então, estudei, voltei, bati o olho em como eu fiz a minha anotação, fiz questões. Tô indo bem nas questões? Volta e só revisa esse conteúdo daqui a 15 dias e pode ser só com questão mesmo. Se comecei a errar, volto na minha anotação. Se melhorei o desempenho, de novo, volto a fazer questão. E é assim um processo contínuo. Uma coisa que ajuda é a gente ir ajustando os filtros dos aplicativos de questões para você ir colocando todos os conteúdos que já foram estudados. Porque aí, quando você separa um momento lá no seu ciclo de estudos para fazer questão, esse momento já vai ajudar a revisar tudo que você já estudou até aqui, tá? Você não tem que ficar... Vê se a dúvida aí foi sanada, Silva. Deixa eu ver. Karina aqui falando que falta menos de um mês para a prova, tem 2h30 para estudar à noite. Que tem ficado muito cansada. Tem um filho de 1 ano e 8, tem um filho de 1 ano e 6, eu sei como é que é. Estuda de 9 à meia-noite. Não, você não tem que ficar triste porque tá com muito sono. Sono é fisiológico. Você tá cansada, você vai ficar com sono. Pelo visto, você tá separando 2h30. Talvez estudar 2 horas seja um pouco mais eficaz do que 2h30. Talvez essa meia hora aí nem esteja acrescentando tanta coisa. O que você consegue colocar na sua rotina ao longo do dia que te ajuda no seu processo de aprendizado? Eu acho que seria uma das coisas para você pensar. Na sua rotina ao longo do dia. Na hora do almoço você tem algum intervalo? Você vai trabalhar... não sei se você trabalha. Você vai trabalhar como? Você vai trabalhar de ônibus? Fica muito tempo no ônibus? É um momento. É um momento para estudar. O que eu te aconselho é ir diluindo esse estudo ao longo do dia e colocar menos estudo à noite. Tipo, coloca 1h30, 2 horas à noite e tenta diluir um pouco desse estudo ao longo do dia. Mas eu tenho que entender melhor a sua rotina para conseguir. Então, 1 hora de almoço, almoça em meia hora, almoça em 20 minutos e estuda na hora do almoço. Eu faria isso. Porque você ganha 40 minutos de estudo e tiraria essas 30 minutos que estão lá no final do seu dia, que você já tá com sono e não tem qualidade nenhuma ali. Porque eu não tenho que pensar só em tempo, eu preciso pensar em qualidade de estudo. Entendeu? Então não adianta você estudar meia hora morrendo de sono. É melhor você estudar 40 minutos ali na hora do almoço, estando com o cérebro um pouco melhor, tá alimentada, do que estudar ali essa meia hora. Eu tiraria um pouco desse período ali, do final da noite, e jogaria ao longo do dia. Mas eu teria que olhar a tua rotina para ver onde que daria para encaixar. Mas aí o horário do almoço foi um dos momentos. Às vezes
é o trajeto para o trabalho, dependendo de como a pessoa vai. Às vezes é acordando uma hora um pouquinho antes. Cada um, esse processo é muito individualizado, mas o foco aí é em você melhorar a qualidade do seu estudo. E melhorar a qualidade é ter sono também. Você não consegue porque você vai dirigindo, você não consegue porque você vai no ônibus, o ônibus está cheio. Tô esperando aqui a resposta da Karina. Não consegue colocar videoaula ou algum material para ir falando com você enquanto você está dirigindo? É um processo, é uma possibilidade. Porque o que dá para você fazer ao longo do seu trajeto e ouvindo uma videoaula na hora do seu almoço, tentar fazer anotações sobre o que você ouviu no trajeto. É até uma forma de você tentar aprender de uma forma mais ativa, deixar o seu cérebro desconfortável. Quando o seu cérebro acostuma com um jeito de estudar, ele para de aprender daquela forma. Eu tenho que ir tirando o cérebro da zona de conforto. Karina, talvez seja isso. Tenta ir estudando, ouvindo um conteúdo no seu trajeto. Na hora do almoço, você anota, vai fazer o exercício de parar, sem voltar lá no que você ouviu, e escrever o que você ouviu durante o seu trajeto indo para o trabalho. E aí tira essa meia hora, que eu acho que às vezes a gente fica pensando, mas meia hora, 40 minutos, 1 hora de sono faz uma diferença absurda. E vai pensando aí ao longo do dia, se tem um cafezinho, uma hora que todo mundo fica batendo papo. Gente, concurseiro não fica batendo papo à toa. Concurseiro pensa que tempo é um recurso muito precioso e todo o seu tesouro você está doando para sua preparação, que é o que vai render a sua aprovação. O cafezinho não rende a aprovação, gente. Tem que pensar onde que você está perdendo tempo ao longo do dia também. Que às vezes até no trabalho, dando uma disfarçada, a gente consegue fazendo algumas coisas. Rafa, bem-vinda. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que o povo não tem dúvida mais. Então é isso, gente. Zero culpa, pelo amor de Deus, sem culpa. Vocês estão fazendo o melhor possível por vocês, pelos seus filhos, por tudo, tá? Estudar é fazer o melhor pelo seu filho. Não tem prova maior que você esteja dando de exemplo. Como é que você vai virar pro seu filho e falar para ele estudar, que estudando ele vai ter um futuro melhor? Não tem exemplo maior para dar pro seu filho de que falar, olha, a mamãe, quando ela quis ser aprovada, ela sentou e ela estudou e ela tinha você, mas ela conseguiu. Olha que exemplo lindo que você tá dando pro seu filho. Então, zero culpa nesse processo. Você tá fazendo o melhor possível e o melhor pro seu filho. Tá bom? Silva, eu conversei sobre o processo de revisão. Dá uma olhada na live, porque daqui a pouquinho vai ficar gravada, você retorna, dá uma olhadinha. Eu falei sobre o processo de revisão. Você falou aí que a internet caiu, mas eu acho que eu consegui te responder bem. Depois você dá uma olhada, qualquer coisa você manda direct. Então, zero culpa, foco no processo, a posse vem linda. Vocês não têm noção da sensação incrível que é ver que o seu esforço foi recompensado, que seu nome tá lá na lista de aprovado, que a sua convocação tá chegando. E mantenham foco, disciplina. A gente se vê no próximo almoço comigo. Geralmente toda terça-feira a gente tá aqui pra almoçar junto, tá bom? Aproveitem os conteúdos do Mamãe Concurseira. E não esqueçam de se inscrever na nossa aula, que vai ser no dia 14, sobre todo o processo de como passar no concurso público, tá bom? Beijo, gente!